Olá a todos da sétima turma de especialização em Educação Jesuítica, Aprendizagem Integral, Sujeito e Contemporaneidade. É uma alegria acolher vocês a partir de várias perspectivas. Uma delas, digo, e talvez a maior, é como educador, assim como vocês. E nesse sentido, a educação jesuítica, a pedagogia inaciana, é um dos grandes marcadores que nos unem de forma identitária, institucional, profissional e, por que não, vital. Esses aspectos que trago e que são condições sine qua non para que a junção de vocês enquanto turma, enquanto grupo de estudantes e futuros especialistas confirmados academicamente através da rigorosidade científica, através da análise crítica e através de uma abordagem humanista, não poderia ser de outra forma. A sétima turma abre essa perspectiva de dar continuidade a uma herança deixada pelas turmas anteriores. Então, eu, Marcos Epifânio Barbosa Lima, jesuíta irmão, professor na Unicinos, como sabem, essa apresentação se torna também algo, digamos, intuitivo. Porque sim, vocês vêm com várias perspectivas, com várias intuições, e desde aí essa construção se vai dando na relação entre a prática pedagógica que já realizam, o espaço de gestão que organizam, e sim, a gestão pedagógica é também uma forma de expressar integralmente a identidade que vocês carregam no aspecto profissional, como educadores inacianos. Gostaria de, nessa mensagem de abertura, deixar alguns aspectos que evidenciem o quão é diferencial a perspectiva assumida por vocês ao abraçarem e aceitarem o desafio de, como profissionais em exercício, serem também estudantes universitários. A turma que agora se monta tem, como disse, um legado, uma herança deixada para construir um legado. Aquilo que vocês assumirão das turmas anteriores, dos colegas que com vocês fizeram esse caminho em etapas já demarcadas, e na sequência, o que deixarão para os demais. Essa absorção de entendimentos, essa forma como as perspectivas que vocês vão assumir, seja nas turmas anteriores, seja na turma atual, tem um grande fio condutor: o desejo de ser a melhor versão de si mesmo em relação à realidade como ela se apresenta. E nisso eu gostaria de fazer uma conjectura sobre as várias crises que estamos enfrentando, a relação da crise diplomática, da crise em relação à paz mundial, a crise em relação à ecologia planetária, a crise em relação às abordagens político-econômicas de recrudescimento extremistas, dentro de uma política nacional, inclusive. E essa relação também se estende para a dimensão das políticas de relação humana, geracional. O etarismo é uma das formas de entendê-la de modo recrudescente. A relação de gênero, o feminicídio está presente como nunca antes. A relação de gênero e raça e a geração de etnias, né, como são constituídas, e as diversas crises, as múltiplas crises, eu a sintetizaria em uma crise de sentido. E aí torna mais orgânico e integral poder abarcar a complexidade, como diz Morin, da realidade como ela se apresenta. Contudo, e aqui vai o grande alerta a vocês que iniciam essa especialização jesuítica em uma educação que quer ser consciente, competente, compassiva, comprometida, como sabemos, deixado por Peter Hans Kolvenbach como um filósofo, um linguista, um jesuíta que se enfronhou na dinâmica de seu tempo para transformá-la e, inclusive, para mediá-la aos rumos de uma sociedade mais igualitária, justa, fraterna. E nisso, queria deixar o destaque. Quando falo das múltiplas crises, estou dando uma perspectiva que para vocês também pode ser similar, porque pensamos de modo muito semelhante, uma vez que somos formados na Escola dos Exercícios Espirituais, da Pedagogia Inaciana, da Educação Jesuítica, enquanto estilo de vida, muito mais do que uma formação profissional.
para além dela, um estilo de vida. E quando digo crises, quero pontuar que há pouquíssimo tempo caí na conta de que nós, que chamamos de crises o que está acontecendo, há o contraponto daqueles que chamam de projeto. Então, para muitos, para uma camada da sociedade e uma camada de poder na sociedade, não estamos vivendo crises. É um projeto intencional para que a realidade ocorra dessa forma, hoje como nunca. Estando, nesse momento, abrindo o mês de março, com as perspectivas que encontramos, que não quero situá-las para que essa mensagem inicial não fique datada, porque se eu falasse aqui das guerras interpaíses, poderia ser um vídeo de qualquer época. Se eu falasse aqui da dimensão ecológica enquanto recrudescência de um viés exploratório, poderia ser dito isso desde a Eco 92, por exemplo, e aí lá se vão quase 40 anos de história, e nesse sentido quero deixar essa mensagem também atemporal. Por isso não situa tanto na época em que estamos vivendo apenas, mas em um futuro promissor. Isso deve contar com mudanças de perspectiva de olhar, com realidades de leitura de mundo que para vocês sejam diferenciais na prática e sejam diferenciais no pensamento. E nesse sentido, com muita alegria, deixo essa acolhida falando que estamos no caminho certo. Quando de alguma forma somos cerceados, estamos no caminho certo. Quando sentimos que parece estarmos perdendo essa grande batalha em relação à esperança, ao amor, à prática pedagógica como sentido de uma realidade diferenciada da que se encontra, a mudança, por exemplo, e nós que somos de instituições filantrópicas, e aqui deixo um traço identitário também que toca, em parte, a gestão, que é o meu mundo de pesquisa, a relação como uma gestão integral baseada no sujeito, o indivíduo e um coletivo. Na contemporaneidade é o mundo atual, o tempo presente, como dizia Drummond, a matéria da vida presente. Deixo para vocês essa perspectiva, concluindo a abertura desse curso, e agradeço a oportunidade de estar com vocês nesse diálogo e nessa mensagem. A realidade de que temos que ter ideias para adiar o fim do mundo, como diz Krenak. A realidade como está posta deve ser colocada no papel, para depois ser retirada do papel. Então espero que as teorizações de vocês, que o senso crítico, que a leitura de mundo, como disse, possa ser um diferencial a partir da sua própria história de vida, mas também a partir da vida de tantos quantos vocês conseguirem mudar, porque não nos enganemos, somos formadores de opinião nos lugares em que estamos, com as pessoas que conversamos, com os grupos dos quais fazemos parte. E, nesse sentido, o potencial de transformação, de mudança, por exemplo, a partir do entendimento, de fato, da filantropia enquanto uma atividade que não visa fins lucrativos. Ora, se nós, enquanto instituição filantrópica, não visamos fins lucrativos, o lucro não é o fim. E se o lucro não é o fim, onde está o seu lugar? O lucro se situa no meio. O lucro, os valores, as finanças, o orçamento, a árvore de centro de custos se torna um meio para o fim. E se o lucro para nós, filantrópicos, confessionais, comunitários, não é o fim, qual é o fim? A mudança social. Então, enquanto estamos levantando bandeiras para a mudança social, estamos vivendo com dignidade aquilo a que somos chamados a viver como educação na rede jesuíta de educação. Essa especialização trará para vocês grandes frutos à medida que vocês abraçarem e puderem levantar bandeiras de como uma outra realidade é possível no aqui e agora, com tudo aquilo que deve ser construído, colocado no papel, ciência, para ser retirado do papel, praxis. Uma pedagogia da praxis é o que animo vocês. Obrigado por agora, fiquem bem, muito bem-vindos a essa excelente experiência que é a especialização em educação jesuítica, aprendizagem integral, sujeito e contemporaneidade. Nos encontramos. Fiquem bem e um bom curso a todos.